Saudações, pessoal. Bom, vamos dar continuidade ao aprendizado do Prolog. Hoje nós vamos falar de algumas cláusulas que nos ajudam a controlar o fluxo de execução do Prolog para resolver o problema, para dar um resultado. E essas cláusulas são chamadas de corte, fail ou repeat. Então, nós temos essas três cláusulas para nos ajudar a controlar esse fluxo padrão de execução. O primeiro que nós vamos ver é o corte. Então, a gente sabe que o backtrack, o retrocesso, ele é um processo pelo qual todas as alternativas de solução para uma dada consulta são tentadas exaustivamente. E no Prolog, esse backtrack ele é automático, ele já tenta fazer isso para a gente, dando todas as soluções possíveis. Contudo, a gente consegue controlar esse backtracking através do corte. O corte ele é representado pelo ponto de exclamação, então ele é uma cláusula que vai ser sempre verdadeira. E ela pode ser colocada em qualquer lugar no lado direito de uma regra. Esse corte ele é adequado para situações onde regras diferentes são aplicadas em casos de mutuamente exclusivos. Então, se você já achou a resposta em uma regra, em um fato, para que você vai verificar em outros? Em certos casos, isso não é necessário. Quando esse corte ele é colocado no final de uma cláusula, por exemplo, que define um predicado, então só relembrando, o predicado são várias regras com o mesmo nome. Então, se a gente colocar esse corte bem no final de um deles, então evita que as cláusulas abaixo dessa onde a gente colocou o ponto de exclamação sejam executadas. Nós vamos ver isso mais na prática. E para isso eu trouxe um exemplo mutuamente exclusivo, em que a gente tem uma função em que ela é resolvida da seguinte forma. Se o x que a gente informar ele for menor do que 3, a função vai retornar 0. Se o x tiver entre 3 e 6, a função vai retornar 2. E se o x for maior do que 6, a função vai retornar 4. Então, se a gente obedecer uma dessas condições, as outras elas já são excluídas da solução. Então, você já parou para imaginar para que a gente vai usar, por exemplo, um backtracking? Se a gente já achou a solução, por que continuar testando? Essa é a questão. Então, para esse problema, eu fiz uma primeira versão da solução, em que ela descreve exatamente o que essa imagem está mostrando. Então, se o x for menor do que 3, a gente vai retornar 0. Se tiver entre 3 e 6, retorna 2. E se for maior do que 6, a gente retorna 4. Essa é uma primeira solução que vem na nossa mente. E para testar ela, eu vou usar um recurso que a gente ainda não usou, que é o debug, o trace aqui dessa ferramenta. Para isso a gente clica nessa rosa, vocês podem ver aqui embaixo aqui, no mouse, a qual ativa a parte visual aqui, liga o trace, e depois eu clico nesse íconezinho aqui de um óculos. Quando eu faço essas duas coisas, aqui no console aparece para mim essa indicação de trace. Então, como é que eu posso testar isso? Então, eu vou fazer a seguinte pergunta para o Prolog. Eu vou passar o valor 1, por exemplo, e quero saber qual que é o resultado que vai ser jogado na variável y. Quando eu faço isso, o Prolog ele exibe uma nova janela em que a gente pode ver a execução passo a passo, até
a chegada da solução, né? Até a gente conseguir ver a solução final aí. A gente pode ir clicando nessa seta aqui em cima. Não sei se dá para vocês verem. Então, a setinha bem embaixo de toolbar. Então, cada vez que eu clicar, né, eu estou vendo passo a passo como que está sendo executado aí, como que está sendo a interação. Então, né, o x valendo 1, x é menor do que 3, né? 1 é menor do que 3? Sim, verdade. O que vai acontecer? Essa cláusula é verdadeira. Então, a solução já foi encontrada. Tanto é que aqui a gente pode ver no console o resultado aqui, ó, y vai ser 0. Né? Eu vou dar um Enter para a gente ver se tem mais resultados. Então, o que vai acontecer? Ó? O Prolog continua fazendo o teste, só que vai ser falso em todos. Ó. Né? Uma condição, a outra condição, todas falsas. Então, né, por que a gente executou essas duas outras? É o comportamento padrão do backtrack. Isso aqui é um predicado simples, tem apenas 3 opções. A nossa base de conhecimento ela é pequena, né, porque a gente está aprendendo agora. Agora, imagina uma base de conhecimento, sei lá, com 5.000 linhas. Né? Isso pode demorar um tempo de processamento e que talvez seja desnecessário. Então, é aí que entra o corte. Né? Quando a gente já achou uma solução, para que executar o backtracking? Então, uma primeira versão que nós podemos fazer aqui para melhorar isso é colocando o corte. Então, o que eu faço? Como eu disse, o corte é como se fosse uma cláusula. Então, eu vou colocar a conjunção e vou colocar o corte aqui. Eu posso fazer a mesma coisa na cláusula de baixo aqui. Então, ok. A última não precisa, né? Que se ele já não entrou nas duas, ela vai entrar na terceira. Então, qual que é o comportamento aqui? Quando um comando de corte é colocado no final, né, da regra, da cláusula aqui, se ele chegou nesse ponto, ele vai passar a desconsiderar, né, as outras cláusulas, né, o predicado aqui, as outras regras desse predicado. Bom, vamos ver o comportamento. Vou fazer uma consulta e vou ligar o trace aqui novamente, ó, apertando no óculosinho. Vou fazer a mesma consulta. Né, a janela de debug visual aí apareceu. Então, o que vai acontecer é, a primeira condição foi estabelecida, foi aceita? Sim, executei o corte. Como eu disse, o corte é como se fosse uma regra, né? Como se fosse uma cláusula que é sempre verdadeira. Ok. O Prolog deu o resultado, ó, o y vai ser 0. Se eu der um Enter pedindo por mais resultados, o que acontece é que ele já me deu um false, né? Ou seja, eu não executei o backtracking para tentar, né, achar uma solução nessas duas regras de baixo aqui. Isso que eu acabei de fazer, a gente chama de um corte verde, né? Porque se a gente retirar esse corte, o programa ele executa da mesma forma, ou seja, a gente não alterou a lógica aqui para resolver esse problema. Né? Com o corte ou sem o corte, a solução seria exibida. Agora, eu vou mudar a lógica aqui um pouco para fazer o que a gente chama de um corte vermelho. Ou seja, que a cláusula de corte, se a gente retirar ela, a gente vai modificar a lógica do problema. Então, primeiro, usando o corte, eu vou simplificar essa regra fazendo da seguinte forma. Ok. Vou apagar essa parte. Repare que o código ficou mais enxuto, alterando a lógica utilizando o corte. Então, né, que foi a mudança que eu fiz aqui? Ó? Se eu já achei o 3, eu já paro a execução aqui. Ó, né?
Então, se for o valor 4 ou 5, ele não vai entrar nessa primeira regra, mas ele pode entrar nessa segunda regra aqui. Eu não preciso mais olhar o limite inferior, né, porque isso já foi tratado aqui na primeira regra. Né? E se não caiu em nenhuma dessas duas regras, com certeza vai estar na última regra. Então, repare que eu modifiquei a lógica aqui usando corte. Agora, se eu retirar esses cortes de alguma dessas regras aqui, ó, vai mudar totalmente a lógica aqui da minha solução. Né? Então, essa é a diferença de um corte verde e um corte vermelho. O verde, se você tirar o corte, não muda a lógica. O vermelho, se você tirar, muda a lógica. Então, aqui, ó, se a gente testar, a gente vai ver que continua funcionando normalmente, apesar desse warning aí. Então, vou fazer a mesma consulta. O resultado é 0, né? E não tem mais soluções. Se a gente usar o trace, ativei clicando no óculos, vou passar o valor 4, Enter. Então a tela de debug aí, né, foi exibida. Vamos clicar na setinha em cima, né, para a gente ver. Opa, entrou essa cláusula aqui, ela é verdadeira? Ela não vai ser verdadeira, porque 4 não é menor do que 3. Então, a execução não avança até o ponto de corte. Né? A execução passa aí para a próxima regra. Agora, a gente verifica, 4 é menor do que 6? Sim. Agora, como é verdadeiro, a gente executa o corte, que encerra, né, o nosso predicado aí. Bom, agora vamos ver um outro tipo de uso do corte, né? Não mais no final da regra, mas sim no meio de uma regra. Para isso, eu estou usando um exemplo aqui que não tem muita semântica, não tem muito significado, mas, né, a gente tem aqui uns fatos, ó, o B, o D, né, que são sempre verdadeiros, ó, o P, o Q. Né? Eu tenho aqui, ó, um predicado C, em que C chama os fatos acima, né, P, Q e R, e existe um corte no meio da regra. Né? Então, qual que é o comportamento esperado para isso, né, para esse caso? Quando o Prolog encontra um corte no meio de uma regra, o comportamento dele é o seguinte: P é verdadeiro, Q é verdadeiro, R é verdadeiro. Como eu disse, o corte sempre vai ser verdadeiro. Né? E, então, o S, o T e o U que estão à direita do corte são executados normalmente e o backtracking é feito nesse lado direito. Só que, ao retornar, né, não é feito mais um backtracking nas cláusulas da esquerda do corte. Então, recapitulando, o backtrack será possível dentro dessas listas de metas, né, o P, o Q e o R, antes de chegar no corte. Então, aqui eu posso fazer um backtrack, beleza, backtrack, mas a partir do momento que eu achei o corte, e se o backtrack voltar no P, Q e o R, né, não serão feitos mais backtracking. Quando eu achei esse corte aqui também, né, se for um predicado, como é o caso aqui, a gente tem uma outra regra chamada C, ela também não será executada quando a gente achar o ponto de corte. Vamos dar uma olhada nisso de forma visual. Então, para isso eu vou chamar o debug. Qual vai ser a ideia? Eu vou executar a cláusula A. Né? A vai executar o B, que vai ser verdadeiro. E vamos chamar o C, que é justamente essa regra que a gente está detalhando mais aí. Debug é exibido, né, justamente na unificação aí da cláusula A.
Então, a causa B vai ser resolvida sem problema, porque a gente tem esse fato lá em cima, até a gente chegar na regra C. Na C, nós vamos resolver a P sem problema, nós vamos resolver a Q sem problema, nós vamos resolver o R sem problema nenhum. Se tivesse algum backtrack nesses três fatos, nessas três regras, né, nessas cláusulas, iriam ser executadas, que não é o caso. Ele encontrou o corte, né? Nesse momento ele vai executar o S, ele vai executar o T, ele vai executar o U. O que acontece agora? Ele volta para o D, ou seja, ele nem executou aqui, ó, a outra cláusula do C. Ok. D resolvido, certo? Resultado, né, exibido aí sendo verdadeiro para essa consulta. Bom, deu um Ctrl+C, Ctrl+V em mais um exemplo de uso de corte. E aqui eu quero somente demonstrar, né, como que um corte ele pode, né, alterar o fluxo de execução de um programa aqui em Prolog. Então a gente tem alguns fatos aqui, né, que é A1, B2, C1 e um predicado aqui PX. Né? Não tem muita semântica esse exemplo, apenas para a gente ver o corte em ação. Então para isso eu vou acionar o trace e vou fazer a seguinte consulta: P1. Vou dar um Enter para acionar a parte visual aí do Prolog de unificação. Então, o que vai acontecer? P1, a gente vai chamar C1, né? O X está instanciado com 1. Isso é verdade? É verdade. Ok. Fim de execução, né? Então, a gente conseguiu encontrar a resposta. Por que o backtrack não foi acionado? Porque a gente já passou o valor para ele verificar, né? Então não precisa fazer outras verificações. Se eu fizer algo parecido, aqui vamos pesquisar P2, ok? O que vai acontecer? Da mesma forma com o P1, ele vai tentar aqui a primeira regra. Que seria C2, mas existe o C2? Não existe o C2, né? Então não foi unificado, então essa consulta foi rejeitada. Então a gente continua, né? Porque é um predicado, se não foi resolvido na primeira regra do predicado, vamos para a segunda regra do predicado. Existe o A2? Também não existe. Ok, fim, né, da execução, e a resposta foi falso. Até aí, né, ok. Agora, e se a gente simplesmente invertesse? Vou inverter essa regra aqui de lugar. Vou consultar a base novamente, né, para ela passar a usar essa alteração que eu acabei de fazer. E vamos fazer as mesmas perguntas, com o trace ativado, clicando no óculos. Nós vamos então fazer aquela primeira consulta que a gente fez, ó, P1. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ok. Então P1, né, a primeira regra que ele achou aqui do P, ele vai tentar unificar. Então o X está valendo 1. Existe A1? Existe, verdadeiro. Vamos continuar. Achei um corte. Existe B1? Falso. O que vai acontecer agora? Ó? O corte, né, ele não tem um backtrack. E o corte não executa o que? O restante do predicado. Então, ó, na verdade, se não tivesse o corte, a gente ia
a cláusula de baixo P seria verdadeira, né? Porque a gente tem o C1. Mas como eu encontrei o corte, né, a cláusula de baixo não é executada. Né, fim da execução do programa aqui. Ó. Então, só para a gente ver, né, o que uma ordem aqui de uma regra pode modificar totalmente a lógica, né, da resolução, já que a gente está manipulando o backtracking. Vamos fazer a mesma consulta aqui que a gente tinha feito também, né, que era o P2. Vamos executar. Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora no caso. Existe o A2? Falso. Então, né, a execução aqui nem continua nessa regra. Vamos para a regra de baixo. Existe o C2? Falso. Então, execução terminada, né, com retorno falso. A consulta não foi satisfeita. Bom, para a gente finalizar esse assunto de corte, né, tem um exercício aqui que a gente considere, né, esses fatos, essas regras, que também não tem muita semântica aqui para a gente, mas só para a gente exercitar como que seria o passo a passo aqui até encontrar uma solução, né? O Prolog encontrar uma solução. Então a ideia é, tente primeiro fazer mentalmente, se eu executar esse comando mx, né, como que o Prolog vai proceder, como que ele vai caminhar aqui nessas cláusulas aqui, né? Então depois você ativa o trace e analisa para ver se você acertou ou não, né, o caminhamento aí até o Prolog chegar na solução. Eu copiei direto, né, essas cláusulas aqui no Prolog, vou mandar consultar, ok. Aí vamos ativar o trace e fazer a consulta, né, do exercício. A primeira consulta, acho que era M1. Isso é verdade? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou dar um Enter. M1 já é satisfeito logo de início aqui. Ó. Solução verdadeira. Por que não fez o backtrack? Porque ele já me deu a solução de uma pergunta específica que eu fiz aqui. Ó. Se eu tivesse feito mx, né, eu estou usando uma variável, então não é um valor específico. Então, nesse caso aqui, ó, o backtrack vai acontecer. Então, achou a primeira solução, vou dar um Enter, então o backtracking continua. Achou a segunda, só que aqui a gente tem um corte. Ok. E não tem mais solução. Por mais que teria a solução, o 3, como ele achou um corte, como vocês lembram da regra, ele não executa as demais regras de um predicado quando a gente acha um corte no final da regra. Então a primeira consulta foi feita. A outra consulta, se não me engano, era M1XY. Vou dar um Enter para acionar o trace. Então, o Prolog encontrou aqui, né, unificou o M1XY. Então, nesse caso, o backtrack vai acontecer, porque eu não passei um valor específico nem para x nem para y, né? Então eu tenho que testar tudo, né, para tentar achar uma solução. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Ok, M. Ele vai achar o M e o x vai passar a valer 1, né? Porque ele está unificando aí M com M e x com 1. Ok. A gente pode acompanhar aqui em cima, ó, onde que eu cliquei, que o x está valendo 1. E o y, quanto que ele vai valer? Né? Então ele vai ter que procurar por essa regra M,
vai unificar M com M e vai achar o 1. E aqui a gente tem que o Y também passa a ser 1. E assim, ó, é retornado no console a primeira solução. Ele está falando que o x é igual a y e o y é igual a 1. Então, por consequência, né, o x também é igual a 1. Ok, só que a solução, né, ainda não foi apresentada totalmente. Ele vai executar o backtrack. Então, vou dar um enter aqui embaixo. Ok. E a execução continua. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai executar o M2 para o Y. Ó. Ele executou o backtrack. Primeiro ele fez o Y valer 1, depois ele fez o Y valer 2. Ok. Foi o que ele mostrou aqui embaixo. Então, vou dar um Enter para procurar mais soluções. O que ele vai fazer? Para o Y, ele não vai tentar o 3, justamente porque a gente tem um corte aqui. Ó. Tá? Então, ele vai tentar fazer o backtrack agora para o X. Então, vou executar. Ok. Agora ele já está no X. E variou o x agora. Vocês podem ver aqui embaixo que o x agora está valendo 2. E o y, 1. Ok. Vou dar um enter para procurar mais soluções. O que ele vai fazer agora? Vai cortar, né? Ou seja, ele não vai para o M3. E fim da execução para essa consulta. Então, ele fez todas as variações que ele podia aqui com o backtrack. Ó. X e Y valendo 1, depois ele variou o Y, né? Depois ele variou o X, depois com esse novo X2, ó, ele variou o Y. Né? Então, ele percorreu todas as possibilidades aqui. Ó. Os dois valendo 1, depois 1 e 2, depois 2 e 1, depois 2 e 2. Como ele achou o corte, ele não fez a combinação com o 3 aí. Ok. False. Né? Não executa mais o backtrack por causa do corte. E, por último, a consulta do M2. Como seria essa consulta do M2? Então, primeiro ele vai unificar com a regra M2. Né? Então, x e y, ele vai tentar fazer uma resolução agora da... Vou clicar aqui na setinha, ele vai unificar o m com 1, ok, cortou, né, fez o corte, o y, ele vai achar o y1, ok, ele vai dar o primeiro resultado, 1 e 1, olha só que interessante. Ok, vou dar um Enter. E ele vai continuar. Agora, para o 2, ele achou, né, o y2. Ok. Então, ele fez 1 e 1 e 1 e 2. Então, ele variou o y. Agora vem a diferença, né? Por quê? Vou dar um Enter. Falso, que a gente tem um corte aqui. Ó. Então, ele não vai executar o backtrack aqui né, de possibilidades do x. Por exemplo, o x poderia ser o x2. Você pode ver que hora nenhuma ele assumiu o x2. Né, porque o backtrack, como eu disse, do lado esquerdo, né, ele não é feito depois que a gente achou o corte. Então, aqui o backtrack foi executado. Então, o y valeu tanto 1 quanto 2. Ok, na volta eu não fiz o x valendo 2, justamente por causa do corte. Espero que tenha ficado claro para vocês aí o uso do corte. E nas próximas videoaulas aí a gente ataca
as outras cláusulas que estão faltando, que é a fail, né, a falha, e o repeat,